Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber o executivo Roberto Perrone, presidente da Brookfield no Brasil, que tem 205 bilhões de reais sob gestão em ativos no país e no mundo. É uma gigante global de investimentos nos mais variados setores da economia. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. Ele comanda a operação brasileira de uma líder global em investimentos, onde está em mais de 30 países. Estamos falando da canadense Brookfield. Para se ter noção do tamanho dessa companhia, ela tem mais de $1 trilhão em ativos sob gestão no mundo e emprega mais de 250 mil pessoas por meio das empresas do portfólio de investimentos. Nós vamos conversar nesta edição do Show Business com Roberto Perrone, presidente da Brookfield no Brasil. Roberto Perrone, obrigado pela presença aqui em nosso programa, em nosso estúdio. Eu apresentei você e a empresa com números globais. Só que tem um feito que a Brookfield está há 125 anos aqui no Brasil. Por isso que eu abro essa edição perguntando o que é mais atrativo no nosso país. Bom, primeiro, Bruno, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. É um prazer e um orgulho estar no programa Showbiz. E realmente a Brookfield tem uma história ligada ao Brasil. A gente nasceu no Brasil em 1899. E até sempre eu comento que o desafio dos investidores canadenses que vieram nessa época para criar toda a rede de energia pública e o transporte coletivo movido à energia elétrica em São Paulo e Rio de Janeiro, as grandes capitais de hoje, da época, foi realmente algo especial. Sempre a Brookfield manteve essa tradição de investir no Brasil há 125 anos. E o que é atrativo no Brasil? Atrativo no Brasil é, a gente vive num país com grandes, abundantes recursos naturais, a gente tem uma população grande, escala importante para nós, então são mais de 200 milhões de pessoas e um público relativamente jovem, cada vez mais urbano. Além disso, também nós temos toda uma questão de potencial de crescimento e desenvolvimento do país, uma demanda enorme por infraestrutura. Os contratos no Brasil são respeitados, isso também nos dá bastante segurança de continuar investindo. E a situação econômica do Brasil pode ter altos e baixos, ciclos bons, ciclos ruins, mas a tendência do crescimento é algo contínuo. Quando a gente olha no longo prazo, e nós pensamos sempre em longo prazo, no comprometimento que a gente tem com o país que a gente investe, realmente é um potencial importante e brilhante. Por isso que nós temos um volume de 205 bilhões investidos no país, talvez um dos maiores, entre os maiores investidores estrangeiros no Brasil. Pois é, eu ia destacar os números brasileiros dessa operação. São 205 bilhões de reais em ativos no Brasil e desse valor que eu acabo de falar, 27 bilhões de reais estão no setor imobiliário. A Brookfield ela é muito grande no mundo e ela é muito grande no Brasil. Sim. Vocês têm alguns negócios que a gente vai desmembrar aqui no programa, mas qual que é hoje o maior dos negócios de vocês no Brasil? Hoje o maior dos negócios, a gente tem, até vou voltar um passo atrás e falar, nós temos 3 verticais de investimento. A parte imobiliária, real estate, uma parte de infraestrutura, uma parte forte de energia renovável e private equity. Hoje o maior volume de investimento está em infraestrutura. Nós temos aproximadamente 100 bilhões de reais investidos em infraestrutura, que é um pouco menos de 50% do nosso portfólio. Em seguida vem private equity, com aproximadamente 50 bilhões, e real estate, como você falou, 27, e tem um pouco mais de 30 na parte de energia renovável. Eu queria já começar a entrar num investimento de vocês, que é o investimento de data centers. Porque data centers, os centros de dados, eu falo, desde que começou essa nova versão do Show Business, em 2023, a gente fala deles, mas não falava com tanta frequência como está falando hoje.
Hoje, os data centers, principalmente nas últimas semanas, estão sendo tão falados como quase similar aí à inteligência artificial, né? Vocês começaram esse investimento em centros de dados quando? E quantos vocês têm aqui? Nós começamos em 2019, através da aquisição de uma participação societária importante na Ascent, que é a maior empresa de data centers da América Latina. São 34 data centers, 24 em operação e 10 em desenvolvimento. E, como você falou, em 2019 ainda não era um assunto tão falado como hoje. Já era algo importante, mas não era um assunto tão falado como hoje. Por que isso? Porque hoje se multiplicou a necessidade de data centers de forma exponencial. Se nós olharmos em 2019 ou um pouco antes, o tamanho de um data center, o data center é medido pela quantidade de energia que ele consome. Então é medido em megawatts. Um data center tinha 4, 5 megawatts. Depois de algum período, ele passou a ser de 10, 12 megawatts. Hoje se fala em data centers de 50, 100, até 200 megawatts. Então, o crescimento, devido à inteligência artificial, do tamanho desse data center, evoluiu de forma exponencial. Então, é algo realmente que vai precisar de demandar muito investimento no futuro próximo. Nos Estados Unidos, e vocês estão mais do que presentes nos Estados Unidos, tem analista de mercado que já classifica a área do setor imobiliário, a área de data centers, como a mais quente do setor imobiliário lá. Você acha que, por exemplo, no Brasil, o Brasil pode virar talvez a área mais quente aí do setor imobiliário, a área de data centers? Olha, vai ser uma área que realmente tem uma amplitude de investimentos brutal e vai ser uma área muito importante, já é, inclusive para Brookfield. E o Brasil tem uma vantagem, talvez, em relação a outros países, que é a questão de ter terra, que é importante para você construir um data center, mas mais que isso, a energia limpa, a energia renovável. Nós temos uma matriz energética limpa muito importante, tanto na parte hidrelétrica, como solar, como a eólica. Nós podemos fornecer energia limpa para esses data centers que vão ser grandes consumidores. E os principais players do mercado, hoje, quando eles querem um data center, eles fazem questão de energia limpa. Isso é fundamental para eles. Pois é, falando de energia renovável, energia limpa, que tipo de negócio vocês têm nessa área? Nessa área nós investimos há décadas, sempre energia renovável. Nós temos 100 usinas entre hidrelétricas, eólicas e solares, são 100 usinas que nós temos no nosso portfólio. Como eu falei, aí aproximadamente 30 bilhões de reais em investimento. E até destaco, a gente tem investido muito em solar e eólica ultimamente. A maior usina solar do Hemisfério Sul e das Américas é uma usina nossa que fica em Janaúba, na divisa de Minas Gerais com Bahia. Então, realmente, o investimento que nós temos feito é muito forte. Pois é, falando especificamente de energia renovável, a gente está prestes, a sediar no país um evento global de extrema importância. A gente está falando da COP30, que vai ser realizada em Belém do Pará. O que você acha que o Brasil tem que fazer nessa COP30 para mostrar realmente ao mundo que a gente pode se tornar o protagonista em relação a essa transição energética global? Essa é uma pergunta muito interessante, porque eu acho que o Brasil vai ter a oportunidade de ser uma vitrine para o mundo, de mostrar como a nossa matriz energética funciona, mostrando realmente que nós temos aqui uma capacidade de produzir energia limpa, diferente da maioria dos outros países do planeta. A Brookfield está muito ligada nesse programa de transição energética para a descarbonização do planeta. Nós fomos pioneiros num primeiro fundo específico voltado para a transição energética, chama o Brookfield Global Transition Fund. A gente levantou 15 bilhões de dólares, inclusive teve investimentos desse fundo no Brasil. A gente fez a aquisição da IVE, que é uma empresa focada em geração distribuída, que tem tido muito sucesso aqui. Nós já estamos agora num segundo fundo, estamos levantando o segundo fundo, que é o Brookfield Global Transition Fund 2, BGTF 2. Esse fundo deve chegar a 17 bilhões de dólares e vai ter dinheiro específico para o Brasil. Na COP30, a gente a Brookfield pode mostrar um fundo específico para países emergentes, que é o Catalyst Fund. A gente pretende atingir 5 bilhões de dólares e só vai investir em países emergentes numa gama possível de investimentos de transição energética até mais diversificada. E a gente pode investir não só em transição de energia, mas podemos investir em empresas de reciclagem, em baterias,
em biomassa, hidrogênio, realmente é uma gama de atividades bem ampla e quando a gente fala de países emergentes, um fundo levantado entre Estados Unidos e Canadá, a tendência é vir muito disso para o Brasil.